Todos nós que trabalhamos de carteira assinada queremos nos aposentar futuramente. E ao longo dos anos surgem algumas dúvidas, como com que idade eu posso me aposentar, como que é feita a contagem de contribuição. E nesse ano de 2024 houve algumas mudanças que afetam principalmente quem já contribuía com o INSS antes da reforma da Previdência. E a advogada Lindamir Paiva vai nos tirar essa e algumas outras dúvidas. As regras da Previdência, essa alteração, ela já vem da reforma de 2019, né, da Emenda Constitucional 103. O que vem para 2024? Nós temos a alteração da idade e nós temos também a alteração da regra dos pontos, que são as formas de transição das regras de aposentadoria. E o que são essas regras de pontos? As regras de pontos é uma forma que foi criada com a reforma da Previdência para que pessoas que já haviam muito tempo de contribuição, que já tinham muito tempo de contribuição, elas não fossem prejudicadas, porque hoje a idade para aposentar para a mulher em 2024 ela é de 62 anos e para o homem de 65. O homem não teve alteração nessa reforma da Previdência quanto à idade. No entanto, houve uma influência na questão do tempo de contribuição. Então, hoje, a regra de transição da pontuação, em 2019, quando nós tivemos a reforma da Previdência, a mulher, se ela completasse com a idade e com o tempo de contribuição 86 pontos, ela poderia aposentar. Hoje, já foi para 91 pontos, em 2024. E o homem, quando houve a reforma da Previdência em 2019, ele teria que ter a somatória de 96 pontos, unindo idade e tempo de contribuição. Com a reforma, e agora em 2024, porque essas alterações elas vêm ocorrendo progressivamente, e o homem, na somatória da idade e tempo de contribuição, ele precisa atingir 101 pontos. E qual que é a idade mínima para solicitar a aposentadoria? Na regra geral, a idade mínima para a mulher são 62 anos, para o homem 65 anos. Só que a gente tem que observar também a regra de transição. O que vai determinar a idade mínima da mulher ou do homem? O tempo que já tinha de contribuição antes da reforma da Previdência de 2019. Lindamir, a pessoa ali que ela nunca contribuiu, tem uma possibilidade dela aposentar? Aposentar não tem, mas, por exemplo, uma pessoa que nunca contribuiu com o INSS e ela atinge a idade dos 65 anos, ela vai poder ser beneficiada com um benefício que a gente chama de LOAS. Ele é um benefício assistencial para o idoso, então não é uma aposentadoria, mas a pessoa que atinge a idade de 65 anos, homem ou mulher, e que ela não tenha condições de prover o próprio sustento, que ela comprove uma situação de miserabilidade, ela pode ser beneficiada com o LOAS ou o BPC, que a gente chama, mas não é uma aposentadoria. Ele é um benefício assistencial para o idoso. Qual que é o tempo mínimo de contribuição? O tempo mínimo de contribuição são de 15 anos, são 180 contribuições. Independente para homem ou para mulher, o mínimo que precisa ter de contribuição são 180. E aí, até abrir um parênteses para a gente alertar uma situação. Não existe aposentadoria por idade unicamente, exclusivamente. Então, às vezes as pessoas acham que vai completar os 65 anos e vai lá e vai pedir aposentadoria e vai aposentar. E não vai. A gente precisa ter também o tempo de contribuição mínimo, que são os 180 meses de contribuição. Lindamir, a gente tem algumas dúvidas relacionadas a como a gente pode dar entrada aí ao processo e como que é feito a comprovação aí do tempo e também da contribuição da idade mínima exigida. Esse tempo de contribuição vai ser por meio do Cadastro Nacional do INSS, né, que a gente chama de CNIS ou CNIS. Lá vão constar todas as informações da vida previdenciária da pessoa, inclusive o tempo de contribuição dela. Quando a gente trabalha com carteira assinada ou faz contribuição facultativa ou individual, tudo isso vai para a base de dados do INSS. Então, eles têm esse controle para poder saber o tempo que tem de contribuição. Ocorrendo alguma divergência na base de dados do INSS, aí a pessoa pode comprovar por meio da carteira de trabalho, por meio dos comprovantes de recolhimento, por meio de outros tipos de documento. E a questão da idade a gente comprova por meio dos documentos de identificação, RG, CPF, certidão de nascimento, casamento. Caso aí o INSS ele demore ou negue o meu benefício, quais são os meus direitos? É comum, né? O INSS ele demora bastante. Infelizmente, a gente tem um INSS sobrecarregado de análise de pedidos administrativos. A primeira possibilidade que nós temos é reclamação para a ouvidoria do INSS, né? Você faz a reclamação para a ouvidoria porque seu processo está demorando muito. Não havendo nenhum retorno, a outra possibilidade ela é jurídica por meio do mandado de segurança. Então, o INSS ele tem um prazo para poder analisar os pedidos administrativos. Extrapolado esse prazo, aí pode ser feito mandado de segurança. Lembrando que em 2021
houve um acordo entre o Ministério Público Federal e o INSS para regulamentar os prazos máximos de análise desses pedidos. Então, por exemplo, houve no acordo entre o INSS e o Ministério Público Federal, ficou constando, por exemplo, que as aposentadorias por idade seriam analisadas no máximo em 90 dias, pedidos de salário maternidade, auxílio maternidade, seriam no máximo em 30 dias, auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, 45 dias. Não havendo mesmo assim esse cumprimento, aí reclamação na ouvidoria não resolveu mandado de segurança.